Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito, muito mais varonil. E hoje, vamos mais um bate-papo aqui, de novo, com a cerveja Ribeirão, muito boa e barata, R$ 1,95 na rede atacadista Paulistão. Já comprei um fardo. E o assunto hoje é memória, recuerdos, não é? Porque eu já falei aqui, o velho vive de recordação. E aliás, meu amigo, viver de recordar é muito mais agradável do que viver de viver. Claro que se eu não tivesse vivido, eu não teria as recordações, né? Mas uma vez que as tenho já em boas quantidades, não sei se em qualidade, mas em quantidade, muito mais confortável viver de recordar, né? Muito mais seguro. E hoje o assunto mais é o seguinte, imagine que você não vê algum amigo, algum conhecido há muito tempo, 30, 20, 30 anos, e você encontra essa pessoa. Claro que um monte de histórias vão aflorar na sua cabeça, né? Você vai se recordar de um monte de situações que vocês passaram, né? Coisa que você nem sabia que você lembrava. E a mesma coisa acontece, pelo menos comigo, quando eu vejo, por exemplo, alguma marca de um produto muito antigo que tinha sumido. E de repente essa marca volta e você se lembra de toda uma era, um contexto em que essa marca existiu na sua vida, não é? Ainda mais se for uma marca que, na época dela, do auge, ela era uma marca assim, como se diz hoje, icônica, né? Praticamente ela representava toda aquela linha de produtos iguais a ela, né? Hoje, acho que com essa variedade muito maior que tem de marcas de produtos alimentícios, farmacêuticos, de vestimenta, e etc., com essa variedade grande de marcas que existe hoje, de limpeza, talvez esse fenômeno seja menos comum hoje, né? De você trocar o produto pela marca. Mas quando eu era moleque, isso era muito comum, né? É a figura de linguagem chamada metonímia, onde você troca, troca a parte pelo todo. Né? Então, por exemplo, na minha infância, eu até fiz uma listinha aqui para tentar não esquecer delas. Né? Eu fiz uma listinha de memória, porém eu esqueci. Por exemplo, na infância, a mãe falava para você assim, ó, vai lá no mercado, compra o pão Puma. Pão Puma, meu amigo, é pão de forma. Só que ele virou o símbolo, né, do pão de forma. Né? É a metonímia, é a parte pelo todo, é a marca pelo produto, pela linha de produtos. Claro que tem Seven Boys, tem um monte de marca, mas vai lá comprar um pão Puma. Até hoje, o pessoal mais velho acho que usa esse tipo de coisa. Danone, iogurte, Gillette, que é a lâmina de barbear. Essa sumiu no mercado e sofreu até uma substituição, que é difícil, né? Tal do Presto Barba. Compra um Presto Barba, que faz tempo que eu não... Né? Eu me livrei desses supérfluos, por exemplo. Água sanitária na minha época era Que Boa. Compra Que Boa, que era água sanitária, era a marca mais vendida. Que mais? Cotonete, até hoje fala cotonete. Cotonetes são hastes flexíveis de algodão. Mas minha mamãe fala assim, vai lá na porra da farmácia e compra uma haste flexível de algodão. Até porque se você pedir para o farmacêutico, ele vai mandar você tomar, né? Então, cotonete, band-aid, né? Que são curativos adesivos, segue nessa mesma linha. O Lactopurga, que é o laxante, que hoje literalmente não serve para bosta nenhuma, né? Mudaram a formulação dele. Antes era lactose e mais era fenolftaleína, um indicador ácido base, mais a lactose. Hoje mudaram para alguma coisa lá, não resolve literalmente bosta nenhuma. Você pode tomar aquilo à vontade que, né? Nada. Que mais? O leite moça, né? Que é leite condensado. Sucrilhos, que são cereais matinais, né, do Tony, do Tigre. Tem várias marcas de sucrilhos. O Nescau, achocolatado. Compra o Nescau. O cara vai compra o mais barato que tiver, mas o Nescau também virou sinônimo de achocolatado. O Bombril, de esponja de aço. Né? Tem um monte de marca, eu compro a mais barata, né? Mas eu compro o Bombril, eu vou lá e compro a mais barata, mas eu Bombril. Pó Royal, o de fermento, e tinha uma aqui na minha infância, era Mods. Mods é absorvente, né? Quando a mulher está menstruada, Mods. Só que o Mods, ele vinha num pacotão desse tamanho assim, parecia um tijolo, cor de rosa, né? E a mãe falava, vai lá na farmácia comprar Mods. E o moleque tinha que ir, né? E você voltava com aquele Mods na rua, e os outros moleques tudo via, né? Ria. Mas você também não ligava porque
No dia seguinte, quem ia estar passando com mods era o Rio do C, né? Era muito grande. Hoje, o absorvente vem numa caixinha assim. Não sei se a buceta diminuiu. Naquela época eu não sabia o que era buceta quando era uma, né? Deve ter diminuído a buceta, alguma coisa assim. Mas hoje, numa caixinha assim, vem o que vinha equivalente do mods. Então, absorvente íntimo tinha, sempre livre. Devia ter. Mas era mods. Mods acabou, eram mods. O pó royal, para fermento. Vai comprar um pó royal. Sabão em pó, era Omo. Tinha jeito, compra um Omo. Era já sinônimo de sabão em pó, né? E aliás, como diz o Fausto Silva, né? Eu sou do tempo em que homossexual era somente um sabonete para lavar as partes íntimas, né? Faustão chato como sempre, mas enfim. Tupperware, poste plástico, os chicletes, né? Goma de mascar. Não é chiclete que chama goma de mascar. Só que tinha uma marca específica que chamava chicletes. Acabou virando também sinônimo, né? Não sei se ainda fabrica chicletes, faz tempo que eu não vinha. Vinha numa caixinha com 2 quadradinhos, você mascava aquilo. Jontex, né? Que era para preservativo, para camisinha. Tinha até também, essa já não é muito da minha época, acho que é até da época do meu pai. O pessoal falava Keds, Keds com K. K-E-D-S, Keds, que representava qualquer tipo de tênis que você usasse. Na época era Conga, Bamba, Keds, que era uma marca que acho que tinha sido muito... Eu não cheguei a ter Keds, né? Mas na época do meu pai, mas eu escutava esse Keds. E assim, e até cerveja, teve uma época que era a Braminha. Né? Não chegou a ser tão emblemático quanto é Pompum, um Bombril, né? Mas chegou a ter uma época que falava que Braminha era cerveja. Tanto que tem uma história verídica, hein? Fato venéreo, como diria o Paulinho Gogó. Eu nunca fui ligado a futebol, mas não gosto, abomino até. Mas não adianta, pai, tio, molecada da rua, então você fica inteirado de certa forma daquilo. E teve uma época, isso década de, sei lá, 70 para 80, coisa assim, que o tal do Corinthians, né, ele já estava há 20 anos, 21 anos, eu acho, em jejum, não ganhava um campeonato, não sei se paulista ou se brasileiro, mas não ganhava um campeonato. E até que enfim ele ganhou, né? E aí teve uma festa e tudo, de comemoração, churrasco, cerveja. Na época o presidente era o lendário Vicente Mateus, né? O pessoal disse que era burro. Ele era meio semi-letrado, mas burro não, porque o cara ganhava um dinheiro desgraçado. Ele mexia, acho que com coisa de pedra britada, né? E a tonelada dele de pedra britada, que inclusive ele vendia para o governo, tinha 900 quilos. Mas ele declarou isso aí. Puxa, era sem noção, mas inteligentíssimo para ganhar dinheiro. Eu sei um punhado de coisas. Só que ganhar dinheiro é uma das exceções. Então estava ali nessa festa de comemoração do desjejum, né, da quebra de jejum do Corinthians, e o repórter pôs lá o microfone na boca dele, e quando você punha o microfone na boca do Mateus, era fatal, vinha pérolas, né? E ele muito bom, não sei o que, da época do Sócrates, a tal da democracia corintiana, né? O que era a democracia corintiana? Que o Sócrates, cabeça, diz que instalou, né? Pois até o nome do filho dele de Fidel. O que era a democracia corintiana? Era o cara, na véspera do jogo, poder sair para tomar. Antes não podia, era concentração, né? Tinha que ficar concentrado, não podia tomar, não podia, né? A democracia corintiana foi o quê? Foi isso. Era o cara poder sair para beber, né? Grande Sócrates, né? Grande Sócrates. E colocaram o microfone na boca do Mateus, e ele falou, não, né, finalmente, vencendo, e ele foi agradecer. Na época, a Antártica patrocinava o Corinthians, e a Antártica e a Brahma, hoje é tudo a mesma coisa, tudo Ambev, mas na época elas eram rivais, né, ferrenhas. E o Mateus falou assim, eu queria também agradecer a Antártica por ter mandado essas braminhas pra gente. Isso deve ter gravado em algum lugar, isso é real, né? E o Mateus tinha dessas coisas, né? O humorista, né, o piadista, não sei se é vivo ainda, acho que o Ari Toledo, muito amigo do Vicente Mateus, né? Uma vez perguntaram para ele quantas piadas ele conhecia a respeito do Vicente Mateus, né? Dessa peculiaridade dele, né? Dessas pérolas que ele soltava. E o Ari Toledo falou, não, olha, piada existe uma só, o resto é tudo verdade, né? E deve ser, meu amigo. Uma vez o próprio Ari Toledo contou uma do Vicente Mateus, né? É uma figura. Ele foi ao teatro, estava tendo um show do Ari Toledo, ele sempre ia lá assistir o show. E nesse teatro, as fileiras não eram organizadas por número, não era fileira 1, 2, 3, eram organizadas por letras.
ou como diria o próprio Mateus, numeradas por letras, né? Era A, B, C, D e etc, né? E ele chegou já meio atrasado, e a moça do guichê, que conhecia ele, né? Ele sempre ia nos shows do Ari Toledo, falou: olha, seu Vicente Mateus, hoje a casa está cheia, não vai ter lugar muito perto do palco, eu só vou ter lugar aqui na fileira U. Aí disse que ele fez assim, a moça contou pro Ari Toledo, a moça do guichê, e jura que é verdade. Aí disse que ele fez A, E, I, O, U. Não, tá bom, tá pertinho do palco. E esse era o Vicente Mateus, né, meu amigo? Bom, mas enfim, coisa da Braminha. E por que eu tô falando isso aqui? Porque coisa de uns 15 dias atrás, eu me deparei, meu amigo, com essa marca aqui, ó, de detergente, ODD. Isso aqui na minha infância, não tinha outro. Tinha, mas assim, ninguém falava detergente tensoativo. A mãe falou: olha, vai lá comprar no mercadinho para mim, na mercearia, um detergente tensoativo. Até porque o cara da mercearia, o Mané, que tinha sempre o lapisinho na orelha, ia te mandar tomar no cu, né? Detergente tensoativo. Comprava um ODD. A embalagem era um pouco diferente, mas era isso aqui, azul. E só tinha na versão azul. Mas azul, do que isso aí é? Isso aqui não é de nada, é azul. Não existe nada na natureza azul, né? Isso aqui é detergente raiz, né? Não tem hoje detergente de coco, de maçã verde, não tem detergente hipoalergênico, glicerinado, biodegradável. Então, meu amigo, imagina, né? O ODD, não sei se hoje, mas nunca foi. O ODD é quando os esgotos, né? Os despejos caíam no rio, o ODD ele formava icebergs de espuma nos rios. Era até bonito de ver, né? E ele sumiu, uma coisa de uns 40 anos, eu acho, mais ou menos. Eu estou com 58, talvez até mais de 40. E há uns 15 dias atrás eu vi ele lá na rede Açaí. Continua mais barato que outros, Limpol, Minuano, etc. E lava muito, muito bem. E já sofreu um certo enviadamento. Sofreu. Né? Já tem a versão neutra dele, já tem, mas eu comprei realmente o original, o raiz, o azul, cuja cor não existe na natureza. Isso aqui não pode ter nada que seja natural, é raiz mesmo, né? Na época, né, essa coisa do iceberg, de espuma, né, uma coisa bonita de ver, triste, mas bonita, né? A maioria das coisas tristes, né, se não acontece com você, elas são bonitas. E o ODD na época é o que a mãe, a avó, não queria outro. Era o que melhor limpava, segundo elas. E até por isso também, era o que melhor fazia bolinhas de sabão. Na época de infância minha, a gente fazia muita bolinha de sabão. Né? Você pegava lá um canequinho, punha água, jogava lá um ODD, misturava. Ia num mato qualquer, pegava uma folha de mamão, cortava o talo do mamão, dava uma queimadinha nas pontas, para ele não sapecar a boca, né, porque ele tinha um leite, e você fazia bolinhas de sabão, né? Nossa, mas que coisa sem graça. A gente se divertia, você fazia umas bolhas grandes, uma coisa bonita, ela ficava toda iridescente, ela caleidoscópica, né? A luz conforme bate nela, era uma coisa bonita de fazer, né? E o ADD era o melhor para fazer bolinha de sabão, insuperável, imbatível, né, meu amigo? E agora, né? Eu esqueci de falar alguma coisa que eu queria falar. Bom, mas enfim, já foi. Eu fiz meu rotorizinho aqui, mas eu acho que já foi tudo. Bom, usei ele para lavar louça, muito bom. Tá? Melhor que o Limpol, melhor que... E o que é melhor, né, meu amigo? Não tem restrição nenhuma. É isso que eu estava esquecendo. Não tem restrição nenhuma da Anvisa. Né? Ele é aprovadíssimo pela nossa... inabalável Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não tem contaminação bacteriana, até porque nenhuma bactéria, meu amigo, consegue sobreviver nisso aqui. Né? Num troço azul desse, não tem... Olha, nem a Radiodurans, que é chamada bactéria Conan, né, que sobrevive em níveis altíssimos de radiação, sobrevive na borda de vulcão, nem a Radiodurans, chamada de bactéria Conan, né, é verdade, pode pesquisar, tem bactéria Conan. Radiodurans, alguma coisa que eu esqueci agora. Esse Radiodurans é porque ela aguenta níveis de radiação que, inclusive, nesse planeta nunca existiu. Né? Mais próximo da gente, o único planeta que poderia ter levado uma bactéria a esse nível de resistência
é Marte. Então se supõe, mas enfim, é uma outra história, né? Mas nem a radiodúnia sobreviveria dentro do troço desse aqui. Então a Anvisa não precisa se preocupar. Isso aqui não tem contaminação bacteriana nenhuma, né? Só resta saber se ele continua bom para fazer bolinhas de sabão, né? E eu vou testar. Só que assim, eu ando tendo uma dificuldade grande, né? Para achar mamoeiros, né? Arrancar um talo de mamão e... Claro que eu vou fazer isso aqui à noite, de madrugada, né? Para a esposa não ver, para o filho não ver e achar que eu estou mais louco do que de fato estou, né? Mas é isso hoje, meu amigo, né? Uma cervejinha Ribeirão e um velho amigo aqui, que já fui comprar muito em mercado para mãe, o ODD. É isso, meus amigos.